Conduzir uma reabilitação oral adesiva de todos os elementos, boca inteira, planejar e executar não é tarefa fácil. E é por isso que eu preparei uma série de 3 vídeos para tornar a sua vida como reabilitador um pouquinho mais simples. Esse é a parte 2 de uma série de 3 vídeos. Meu nome é Lucas Pini, seja muito bem-vindo e antes da gente começar, deixe seu like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Esse é um canal para dentistas sobre complicações em próteses e implantes. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a segunda parte de uma série de 3 vídeos, na verdade uma estratégia de reabilitação oral de 3 etapas. Já falamos da primeira etapa, de como ela funciona, eu vou dar uma passada rápida nela, de como funciona, mas hoje a gente vai falar da segunda etapa dessa estratégia de 3 passos de uma reabilitação oral. Mas como assim, Lucas? Estratégia de 3 passos de reabilitação oral. A professora Francesca Vailate, que é autora dessa série de artigos, propõe que você não reabilite, não conduza uma reabilitação oral numa tacada só. Ela propôs diluir a reabilitação oral em 3 etapas, principalmente de planejamento e execução. E dessa forma fica um pouco mais simples a condução dessa reabilitação oral. Você consegue planejar com mais calma, ensaiar, transpor o enceramento para a boca com um pouco mais de facilidade, fazer avaliações mais... tudo com mais calma. Inclusive o Vitor Clavide, o professor Vitor Clavide, eu vou citar ele algumas vezes aqui no vídeo de hoje, ele propõe uma filosofia de trabalho chamada Slow Dentistry, ou seja, uma odontologia lenta, fazer as coisas com calma, e às vezes para fazer com calma e dar certo, você precisa de estratégia. Então mais ou menos é consoante com a filosofia da professora Francesca Vailate. Você conduzir uma reabilitação oral não numa tacada só, mandar para o seu protético e falar assim, encera tudo e me manda. Não, não vai fazer assim. Vai encerar, vai acabar encerando tudo, mas por partes. Então, a primeira parte já tem vídeo no canal. Se você não viu, se você não está inscrito, recomendo fortemente que você assista ele antes de assistir esse. Vai lá no feed do canal, procura a parte 1 e assista. No vídeo de hoje nós vamos falar da parte 2, mais uma vez, com acesso a artigo científico, porque de nada adianta a gente falar de odontologia séria sem embasamento científico. Vamos para o artigo. O artigo de hoje é a parte 2 do artigo que já começamos no vídeo passado, que é a reabilitação oral adesiva de dentes severamente desgastados por erosão, uma técnica de 3 passos. E vou repetir uma particularidade sobre dentes desgastados por erosão. Qual que é o lance? Diferente de você fazer uma reabilitação de pacientes que já têm implante, já tem coroa sobre implante, tem que trocar aquelas coroas, já tem coroas metal-cerâmicas em outros dentes, tem aquela dentição meio que mista, tem dente natural, tem dente restaurado, tem coroas metal-cerâmicas e tem implantes. É uma reabilitação oral, só que com algumas particularidades diferentes de uma dentição totalmente natural, totalmente vital, só que severamente desgastada, com perda da dimensão vertical quase como um todo, assim, como uma maneira meio que igual, com dentes vitais, e que a professora Francesca Vailate, que é a autora dessa série de artigos, defende justamente fazer uma reabilitação adesiva, para justamente ser conservadora, manter a vitalidade dos dentes, não precisar fazer endodontia seriada, com pinos intracanal em todos os dentes e coroa em todos os dentes, faz uma proposta de tratamento, uma linha de tratamento muito mais conservadora, basicamente aditiva. E só é possível com a adesão. Então, existem particularidades que diferem uma reabilitação de uma dentição híbrida com uma dentição desgastada, só que com dentes naturais. Então a gente vai falar de dentes naturais baseados no artigo, mas que você pode transportar ideias para esse tipo de paciente nos pacientes de dentição híbrida. Essa é a ideia, você sacar a grande ideia da coisa e você transportar para qualquer tipo de reabilitação oral que seja fixa de dentes individualizados, que também é diferente de uma reabilitação oral com próteses totais, seja elas removíveis, seja elas fixas com implantes, que são os famosos protocolos. É tudo reabilitação oral, porém com conduções diferentes. Princípios iguais, conduções diferentes. Tá legal? Antes de a gente dar sequência no artigo, você já sabe.
quer fazer a leitura na íntegra desse artigo, basta entrar no meu canal do Telegram. O acesso para o meu canal do Telegram está na descrição desse vídeo, é gratuito, é só entrar lá, entrar na pastinha assim, artigos científicos, você vai ter acesso a esse e todos os artigos que eu utilizo para fazer meus vídeos aqui no canal do YouTube. Vimos no vídeo passado sobre a avaliação dos dentes superiores, da vestibular dos dentes superiores e como definir a estética do caso, assim como o plano oclusal para, na sequência, restaurar a oclusal dos dentes posteriores e, com isso, definir uma nova dimensão vertical. Então, a gente tem casos de desgaste por erosão ácida. Inclusive, eu quero chamar uma atenção aqui, um ponto importante para o diagnóstico desse tipo de lesão. São lesões não cariosas que geram desgaste dental, que não necessariamente tem a ver com a atrição por bruxismo. Desgaste por bruxismo é atrição. Erosão é desgaste por ácido. Tá? Então a atrição se dá por escovação traumática, tudo que gera atrito. Né? Dente com dente, qualquer tipo de abrasivo gera atrição. Ácidos geram erosão. E por que isso é importante saber? Porque no diagnóstico, né, o sinal clínico que a gente consegue diagnosticar é diferente de um desgaste para o outro. E assim você define o diagnóstico, né, a causa com mais facilidade. Você olha aquele desgaste e fala, não, isso tem origem ácida, então pode ser um refluxo, pode ser uma dieta muito ácida, uma associação dos dois. Então, o diagnóstico assertivo é fundamental para um tratamento bem conduzido. Então, saber o tipo de desgaste é importante. Não é só olhar, não, está desgastado e vamos restaurar. Precisamos definir o motivo do desgaste. Então, a erosão é muito comum a gente ver essas ilhas de dentina. Né? Você vê, é mais fácil ainda quando você tem restaurações, tanto em resina, cerâmica ou amálgama, mas essas restaurações classe 1 em amálgama, se fosse uma atrição, a restauração estaria desgastada também. Mas a gente vê que ela está intacta, está íntegra. E o dente ao redor da restauração está desgastado. Então não tem como o atrito ter desgastado só o dente do lado, né? A atrição escolhe o dente. Não tem como. Então essas ilhas de esmalte com esse aspecto extremamente polido, brilhoso e sem muitas bordas, né, arestas finas, vê que está tudo meio que arredondado. Então tem ilhas de dentina, bordos arredondados e com restaurações, a restauração está intacta, esse perfil de desgaste é decorrente de ácido. Pode ser de refluxo, né, ácido estomacal, pode ser de uma dieta rica em ácidos, né, com muito refrigerante, muito vinagre, coisa do tipo. E claro que também pode estar associado a bruxismo. Mas cuidado para não fazer um diagnóstico errado de dentes com esse tipo de desgaste e já olhar e falar assim, ah, não, mas isso daqui com certeza é bruxismo, né? Porque todo desgaste é bruxismo. Então, não é bem assim. Dito tudo isso sobre a erosão ácida nos dentes, vamos dar sequência no artigo. Aqui você vê os dentes restaurados, que eu vou explicar mais para frente. Você vê que está meio escuro aqui, você logo vai entender por quê. Mais uma vez, casos de destruição dentária severa por ácido, mas num caso como esse, não é só ácido. Você vê que o paciente tem aqui arestas bem marcadas, arestas que estão afiadas, né, parecem quebradiças. Então, é um caso que sim tem uma associação ácida, porém ácido associado ao bruxismo. Esse paciente que com a abfração, com essas fraturas no esmalte, nos leva a fechar um diagnóstico que existe uma atrição associada à erosão. Perceba como é diferente, né, bordos arredondados e bem definidos para bordos irregulares, afiados, com aspecto de quebrado, né? Principalmente quando existem lesões cervicais, que também leva a gente a fechar um diagnóstico de atrição. Só que nesse caso a gente vê esses desgastes tão irregulares e tão pronunciados, não dá para ser só bruxismo, é uma associação. Atrição do bruxismo com erosão ácida do refluxo. Esse paciente aqui, né, foi diagnosticado aos 60 anos, refluxo gastroesofágico. Mais abaixo no artigo tem a tabela
que resume os 3 passos laboratoriais e clínicos, lembrando rapidamente que o autor, além de apontar vantagens de você diluir clinicamente, aponta vantagens na comunicação do dentista com o laboratório para cada etapa. Então, a primeira etapa a gente viu a estética do sorriso e a definição do plano oclusal. Então, isso é definido em consultório, numa consulta clínica com mockup. O paciente tem que aprovar, você tem que aprovar, registra isso com moldagem, registra isso com fotografias. Né, se o enceramento estiver impecável, você só volta com o enceramento, que a partir daquele plano oclusal, o seu protético vai para a segunda etapa dele. Ele fez o primeiro enceramento na vestibular, você transferiu para a boca com mockup. Aí você volta para o laboratório. Voltou para o laboratório, ele vai fazer o enceramento da oclusal dos posteriores. Tá? E você vai transferir isso para a boca. E é aí que eu vou dar algumas considerações. Falei no vídeo passado que na etapa 2 e 3 eu darei algumas considerações clínicas minhas, e é isso que eu vou fazer ao longo desse vídeo. É por isso que eu vou falar do Vitor Clavijo. Ele tem uma conduta interessante, né? Na verdade, assim, ele tem uma técnica muito interessante, serviria para as 3 etapas, mas eu vou reforçar um pouco mais na etapa de hoje, né? na segunda e provavelmente terceira etapa também. Tá? Eu vou fazer algumas considerações. Você precisa transferir esse enceramento dos dentes posteriores para a boca para finalizar esse planejamento / execução dessa reabilitação oral adesiva com a negociação estético-funcional, que eu vou repetir, tem vídeo no canal, é o vídeo do Marcelo Calamita com o John Coyce, se eu não me engano é o 5º vídeo, tá? Que eu falo só sobre a relação anterior quando existe uma adaptação, uma modificação na dimensão vertical. Você abre a dimensão, você aumenta a dimensão vertical, ou restabelece, enfim, você aumenta essa dimensão vertical, você vai abrir espaço no setor anterior. E você precisa definir quanto aumentar dos incisivos inferiores, quanto aumentar na palatina dos superiores e como definir a melhor guia de desoclusão. Então você vai ter o setor anterior como um todo, essa dinâmica de desoclusão com as guias anteriores é a terceira e última etapa. Definindo tudo isso daí, aí fica fácil de você conduzir a sua reabilitação oral. Você pode colocar, né, assimilar essas 3 etapas todas em fase de provisório. Então assim, a gente está trabalhando, a execução, você pode fazer a execução definitiva em algumas dessas etapas, tá? E a própria Francesca vai abordar dessa forma, ou você pode fazer todas essas etapas de forma provisória. Inclusive o professor Scopin recomenda que se faça de maneira provisória todas essas etapas. Ele faz justamente esse passo a passo. Eu fiz o curso de oclusão em reabilitação oral adesiva dele. É basicamente esses 3 artigos, com algumas pinceladas que eu vou estar falando aqui, e ele entende que é interessante você fazer tudo com resina composta, dessas etapas que a gente está passando. A primeira, segunda e a terceira etapa faz tudo em resina composta, todas com adesão, deixa o paciente testar isso mesmo, e a gente vai falar sobre tempo de teste no vídeo de hoje. E com o paciente testando com restaurações em resina composta, e aí que o Vitor entra, né, a técnica do Vitor entra para fazer justamente esse teste com segurança, que essa restauração não fique quebrando, soltando. Depois do tempo de teste, você pode ir fazendo a sua reabilitação com cerâmica por regiões. Você não precisa preparar e moldar 12, 14 elementos, 28 elementos numa tacada só. Essa é a beleza da coisa. Então assim, são as 3 etapas, você pode ir executando ao longo dessas 3 etapas ou utilizar essas 3 etapas como uma fase transitória, não é nem fase provisória, é uma fase transitória da sua reabilitação oral, uma fase de planejamento test drive. Tá? Scopin chama de test drive, né? Que você está colocando o seu ensaio para jogo, para ver como o sistema vai reagir, como que a musculatura vai reagir, articulação, fala, mastigação, e com isso aprovado, aí você vai soltando as cerâmicas devagar, né? Com tudo já no lugar, tudo certinho, né? As guias certinho, dimensão está correta. Você vai e pega assim, vou fazer esse quadrante superior do lado direito, os 4, né? 2 prés, 2 molares. Faz os preparos, molda, já vai estar tudo direitinho, com a dimensão correta, com tudo correto. Solta as 4 peças aqui, depois solta as 4 aqui,
de repente solta 6 da frente, vai fazendo por quadrantes, né, a execução das restaurações finais. Mas, dito tudo isso, um quadro rápido de resumo, e eu gastando um tempão aqui, mas vamos dar sequência. A etapa 2 é justamente, a partir do plano oclusal, fazer o enceramento dos dentes posteriores. Então, repetindo aqui, paciente com enceramento nas vestibulares superiores, mocap da maneira mais tradicional possível, muralha de silicone de condensação ou adição, resina bisacrílica, isso vai em boca, o paciente precisa aprovar, avaliar a necessidade de qualquer cirurgia mucogengival, ortodontia, tudo nessa etapa, independente de dimensão vertical ou qualquer coisa, e vamos na sequência. E perceba que, assim, até agora a gente não falou de montagem de articulador, a gente não falou de dimensão vertical, e nem relação cêntrico-MH. E agora a gente começa com alguns dilemas, e a própria professora coloca sobre a relação cêntrica como um dilema na oclusão, e ela reconhece que é muito bem aceita pela comunidade gnatológica a utilização da relação cêntrica para a condução de reabilitações orais, que você perdeu uma referência adequada da intercuspidação máxima. Você tem, quando você oclui, né, pessoas normais, não tem pessoas com uma oclusão satisfatória, não tem desgastes, que estão com os dentes bem posicionados e bem ocluídos, a máxima intercuspidação, quando você oclui e encosta o máximo das cúspides entre si, é a melhor referência para um trabalho, sei lá, unitário. No meu caso, eu tenho dentes bem posicionados. Preciso, sei lá, fazer uma onlay ou uma coroa num pré-molar, ou um implante, que seja. Eu vou utilizar, né, quem for me reabilitar, esse implante, vamos fazer um implante, ele deve usar a MH como referência oclusal, porque ela está estável, meu sistema aceita bem essa relação articular, muscular e dentária. O sistema está bem adaptado a essa posição intermaxilar. Tá legal? Até aí, beleza. Então você tem uma boa referência quando se trata de MIH. Agora, quando você pega pacientes com muita destruição dentária ou dente nenhum, como é o caso de pacientes de prótese total, como haver máxima intercuspidação quando você não tem dentes? Não existe. Você precisa achar uma outra referência. A outra referência não é dentária. A outra referência é articular e muscular, chamada de relação cêntrica. A definição de relação cêntrica eu não vou entrar em discussão aqui, porque existem várias, não existe um consenso sólido sobre a definição, mas vamos considerar que a relação cêntrica seja uma posição fisiológica da mandíbula, levando em consideração saúde dos côndilos, da articulação temporomandibular e das musculaturas mastigatórias. Repetindo, se você tem saúde na articulação, na musculatura, numa posição fisiológica da mandíbula, essa é a sua relação cêntrica. Essa é a posição que você deve reabilitar o seu paciente. Entendido? Então, não vou ficar entrando, o côndilo tem que estar na posição anterior, superior, nada disso. Os sistemas têm que estar fisiologicamente saudável. Ponto. Numa boa posição, como se fosse fisioterapia mesmo. Postura muscular, postura articular, com os dentes guiando nisso daí. Isso é RC. Mas definindo tudo isso, a própria autora diz que para casos de erosão, ela utiliza a MH, independente de todo esse discurso. Meu ponto de vista, difícil dizer, tá? Difícil dizer. Ela coloca a MH como uma posição de referência. Eu acho que vai variar do grau de desgaste. A gente pega, vamos voltar nesse caso dela aqui mesmo. Esse primeiro caso aqui, a gente ainda tem uma boa quantidade de estrutura, temos restaurações aqui que podem levar a ela numa posição que talvez não haja não vai haver necessidade de grandes aumentos da dimensão vertical de oclusão dessa paciente. Tá? Então pode ser para casos assim a gente
trabalhe em MH na montagem do articulador e suba o pino baseado a partir daquela própria montagem. Agora, você pegar um paciente como esse daqui, totalmente desgastado, totalmente sequelado, né, mutilado, aí eu já não vejo indicação de se utilizar MH, porque ele não tem nem cúspide para intercuspidar os dentes, né, praticamente. E claro, não é só falar isso, você desprogramou, você faz isso com todo mundo, então, não. Existem casos de desprogramação que a paciente era uma falsa classe 1 e na verdade ela era uma paciente classe 2 que projetava a mandíbula. Então isso vai jogar essa mandíbula toda para trás, quando você desprograma esse paciente. Tem casos de que o recuo mandibular é muito severo. Então tudo é necessário bom senso, não existe uma regra, né, uma receita de bolo muito engessada para reabilitação oral. Você precisa confiar em um ensaio, precisa confiar em determinadas referências e colocar para teste. Você precisa testar e avaliar se aquilo vai fazer bem para o seu paciente ou não. Então, assim, pouco desgaste, faça em MH. Muito desgaste, não tem jeito. Precisa ser feito em RC. Tá legal? Precisa ser feito em RC. Como desprogramar o paciente, montar articulador em RC, Lucas? Vai no vídeo do professor Calamita que eu passo a passo de como fazer uma boa desprogramação, montar em articulador. Inclusive, montagem de articulador também tem vídeo aqui no canal, tá? Mas entendido isso, pouco desgaste, pode fazer MH, muito desgaste, RC. Não tem jeito, você perde referências oclusais. Se você perdeu a referência dentária, você vai utilizar outra referência. Qual referência? RC, que é uma referência articular e muscular. Dando sequência, aí vai o dilema do aumento da DVO. Quanto devemos aumentar? Aqui a gente tem outras considerações interessantes da gente falar sobre aumentar a DVO, reestabelecer a DVO ou estabelecer uma nova dimensão vertical. Eu entendo que o termo mais correto seria estabelecer uma nova dimensão vertical. Por um detalhe, principalmente em casos de erosão, ou seja, desgaste dentário oclusal lento, você tem um mecanismo de compensação desse desgaste, também visto no vídeo do Calamita. Como assim? É um mecanismo de extrusão dentária a fim de compensar o desgaste. É um mecanismo fisiológico tentando manter a dimensão vertical de oclusão. Como assim? Você vê um dente desgastado, sei lá, 1 milímetro do inferior, 1 milímetro do superior. Você tem 1 milímetro de desgaste oclusal de todos os dentes posteriores, tanto superiores quanto inferiores. Somados, dá mais ou menos 2 milímetros. Concorda? Dá mais ou menos 2 milímetros. Então você teve 2 milímetros de perda da dimensão vertical. Só que ao mesmo tempo que esses 2 milímetros foram desgastando ao longo de bastante tempo, ao longo de anos, os dentes também foram extruindo. Então imagina, você teve 1 milímetro superior e inferior, 2 no total. Mas se você teve meio milímetro de extrusão, tanto dos superiores quanto dos inferiores, você não tem 2 milímetros de perda de dimensão vertical. Você tem 1, às vezes menos. Ou às vezes você não tem perda quase que nenhuma da dimensão vertical, mas você tem dentes desgastados, só que esses mesmos dentes estão extruídos. E às vezes não é uma extrusão do dente, é uma extrusão dentro alveolar. O alvéolo vem também. Eu tenho um caso aqui no consultório que a gente está corrigindo uma curvatura de sorriso invertida por causa de extrusão bilateral dentro alveolar. Além do dente ter extruído, veio junto o osso alveolar. Então a gente precisa devolver isso para o lugar para começar a reabilitação. Nem todo caso é assim, mas isso precisa ser levado em consideração. Por isso que o aumento da dimensão vertical, assim, aumentar significa você pegar a dimensão original do paciente e torná-la maior. Tá? E você colocar como restabelecer significa que o paciente perdeu. Seria um termo mais interessante. Agora eu acho assim, é estabelecer uma nova dimensão. Quanto que você vai restaurar? Não sei. Não sei ainda. Existem algumas referências que vão nos guiar a quantidade correta da dimensão a ser reestabelecida. Então, restabelecer a dimensão vertical é um termo um pouco mais
correto, um pouco mais assertivo do que você falar aumentar a dimensão vertical. E em forma nenhuma e definitivamente não existe indicação de você aumentar, literalmente aumentar a dimensão vertical para conduzir casos estéticos. Questões de trespasses verticais que não estão tão favoráveis para as suas futuras facetas ou lentes de contato, você fala assim, não, mas para acertar aqui a gente tem que jogar tabletops posteriores e pronto, aí resolveu tudo. Aí você cria iatrogenias, né? Você cria iatrogenia, você pode causar alguma mazela no sistema colocando material onde não deveria ter material só para você ter uma condição estética melhor. Aqui a gente está falando de pessoas que perderam a estrutura dentária. A gente precisa colocar a estrutura de volta. Só que não dá para colocar de qualquer jeito. Precisamos seguir uma sequência, e a sequência é essa. Uma vez que você definiu o plano oclusal, você deve jogar essa cera para a oclusal dos dentes. Você pegou a vestibular, isso está aprovado pelo seu paciente, por você, pelo seu técnico, e a partir daí, daquela vestibular, você invade o espaço oclusal com a cera para você fazer o enceramento dos dentes posteriores, superiores. E aí, beleza, o seu técnico vai checar no articulador, montado em RC ou MH, baseado naquilo que a gente falou, e ele vai avaliar o trespasse vertical dos dentes anteriores. Né? O quanto que abriu aqui na frente, porque normalmente você aumenta a vestibular, né, incisal dos anteriores superiores, você cria uma relação de mordida profunda, um overbite, um trespasse vertical desfavorável. E aí você precisa aumentar a dimensão, né, restabelecer a dimensão para equilibrar o setor anterior. Só que você começa inserando os superiores. Bateu ali o articulador, como é que está o trespasse? Não, ainda está com um overbite desfavorável. Hora de começar a acrescentar nos posteriores inferiores, visto que o plano oclusal superior já está correto. E agora você começa a acrescentar nos inferiores a fim de alcançar um trespasse vertical dos anteriores correto. Estou falando devagar para ficar claro. Abriu, né, levantou a mordida aqui atrás, você aumenta esse espaço aqui na frente. Antes, você tinha uma condição, uma configuração de mordida profunda, porque dimensão vertical reduzida, você aumenta a incisal dos dentes anteriores, pronto, você cria uma mordida profunda. Você precisa levantar isso. Como você levanta? Acrescentando material nos posteriores. Agora, quanto de material? Na maxila, nos dentes superiores, é baseado no enceramento vestibular e o plano oclusal, curva de Spee. Definiu isso daí e não chegou no tanto de volume necessário, você acrescenta nos inferiores, como está aqui, a fim de ter um trespasse vertical adequado. Quanto que é esse trespasse vertical? Mais ou menos com a incisal dos superiores, alcançando a metade da face vestibular dos inferiores. Repetindo, incisal dos superiores, cobrindo até metade da vestibular dos inferiores. Negociação estético-funcional, o nome disso, tem vídeo no canal. Tá? Aqui a gente tem o enceramento dos posteriores. A autora diz que não há necessidade de encerar até os segundos molares. Eu enceraria. Já resolveria esse problema. Eu vou mostrar por que logo mais. Ela diz que até o primeiro molar está ok, já resolve, mas eu definitivamente levaria meu enceramento até os segundos molares. E a partir disso você precisa transportar esse enceramento para a boca. E é nessa etapa que o Vitor Clavijo tem uma técnica muito interessante. É a técnica da resina flow injetada, que ele pega essa mesma matriz de silicone transparente. Por que transparente? Até a própria autora utiliza também. Para injetar resina flow, resina composta fluida, tá? E ela é transparente para você conseguir fotopolimerizar. A autora utiliza sim resinas compostas esplintadas, tá? Porém, ela utiliza resinas compostas sólidas, as tradicionais, tá? O Vitor recomenda a fluida, que é mais fácil e rápido de você executar, fora que diminui o risco de distorção. Tanto que a própria autora recomenda esquentar, aquecer as resinas compostas para não haver a distorção na hora de você posicionar a matriz, né? Ela ficar um pouquinho mais alta aqui, ou você ter que apertar demais ela distorcer.
a resina Flow ela traz menos sensibilidade técnica, tá legal? Como que funciona? Mesmo princípio, existe uma silicone de adição transparente, a Zermatt tem algumas empresas que tem, que você pega o seu enceramento, faz a matriz, ela é transparente, então você vai passar luz por ela. A autora recomenda fazer a utilização da resina sólida, comum, só que o Vitor ele faz com uma broca, você pega uma broquinha fininha, fura na oclusal dos dentes, você posiciona a matriz, injeta a Flow e polimeriza. Por ser uma técnica mais rápida, você já poderia fazer isso com a boca inteira. Por que não? Eu acho que esse é o grande pulo do gato na hora de conduzir uma reabilitação, de jogar essa reabilitação para a boca. Você transferir com resina fluida, tá? Mas é só um parênteses. Inclusive, recomendo muito que vocês façam o curso do Vitor Clavídio de resina fluida injetada. É sensacional e é justamente para resolver essa etapa. Justamente para resolver essa etapa de uma reabilitação oral. Como transferir com segurança e previsibilidade o seu enceramento para a boca. Mas vamos voltar a alguns passos, né? Para você conduzir essa etapa com primazia. Por isso que eu estou te falando que você pode também executar de maneira definitiva ou não. Nessa etapa, se você fez a venda, não de restaurações cerâmicas em boca inteira, mas restaurações cerâmicas no setor anterior e resinas no setor posterior, né, essa é uma hora que você já pode transportar as suas resinas definitivas para a boca. É a hora. Você pode transportar ou pelo menos dar um respiro. Você cobra essa resina e deixa o seu paciente respirar por um tempo, por 1, 2, 3 anos, para ele fazer a cerâmica no setor posterior e não pesar demais. A gente sabe que reabilitação oral não é barato, tá? Então é um momento interessante da gente estar condicionando muito bem os dentes em questão para essas resinas terem sucesso por pelo menos aí uns 5 anos. É uma maneira interessante você estar conduzindo o caso. Mas um detalhe muito importante, alguns detalhes importantes para essa etapa ser bem sucedida, são alguns detalhes, tá? Primeiro, no enceramento é muito importante que a cera esteja bem posicionada só mesmo onde não tem dente. Como assim? Você remover todo o excesso de cera que possa ter invadido a face palatina, lingual dos dentes ou face vestibular, para que ela fique praticamente só mesmo onde está faltando dente. Você vê nessa linha pontilhada onde seria o limite da cera. E se por acaso a cera estiver passando desse limite, é importante você pegar uma espátula Rollenbeck, alguma espátula, e remover esse excesso de cera. Por quê? Porque na hora que você for apoiar a sua matriz em boca para fazer a injeção da resina ou para você fazer a aplicação da resina, ficar mais fácil esse assentamento e a matriz fique mais estável e mais fiel ao seu enceramento. Cada nanômetro, milímetro, micrômetro que seja de alteração é um mundo na boca. Então, assim, cada meio milímetro, 0,1 milímetro, 0,2 milímetros vai te comprometer, vai te dar mais trabalho de ajuste. Então, a extrema precisão, ser enjoado nessa etapa, vai te dar tranquilidade na sequência das próximas etapas. Então, esse é o primeiro detalhe, tá? Faz a matriz e, independente se essa resina vai ficar 3 meses, 6 meses ou 5 anos, procure fazer o melhor condicionamento dentário possível, tá? Condicionamento dentário, esmalte, dentina, se possível com isolamento absoluto, porque normalmente, como são peças que são tabletops praticamente, né, são onlays, mas estão longe da gengiva, é um isolamento relativamente fácil, né? É claro que quando envolve o segundo molar, fica um pouco mais difícil de isolar, mas se der para fazer com isolamento absoluto, melhor. Se não der, paciência. Mas seria uma conduta muito interessante fazer esses casos com isolamento absoluto. E aí você tem duas situações. Você tem a situação que você pode individualizar os dentes quando são casos de permanecer por muitos meses em boca, ou você vai fazer onlays esplintadas, como é o que a autora sugere.
Quando você for fazer um laser em splintada, se elas estiverem unidas, não se esqueça de jeito nenhum de proteger as ameias interproximais. Tá? Abaixo do ponto de contato dentário, coloque fita de teflon, né, pressionada, amassada, que ela vai se adaptando ali. E o bacana do teflon é que resina tende a não aderir no teflon. Então, você fechando as ameias interproximais vai evitar que material passe por debaixo do ponto de contato, principalmente unindo dos dois lados. Aí você vai ter um pesadelo para acertar isso daí. Não deixe, não se esqueça em hipótese nenhuma de proteger as ameias interproximais logo abaixo do ponto de contato com fita teflon. Amassa ali, né, que você coloque o máximo possível sem invadir o espaço da restauração, mas uma quantidade suficiente para que você proteja essa região. Se você for fazer individualizado, isso não vem ao caso. Mas para casos unidos, que a maioria das vezes vai ser assim, não se esqueça da fita teflon para duas coisas. Para não ir material lá, você não ter um problema desse material inflamar a gengiva, e você possibilitar a higienização com o superfloss. Tá certo? Então é assim que você vai transportar o seu enceramento para a boca. E eu recomendo você fazer assim também no setor anterior, tá? Com a técnica da resina injetada, isso funciona muito bem e você poderia ter uma boca inteira restaurada com um dia de trabalho, por exemplo. Você conseguiria colocar todas as restaurações, todo o seu enceramento, tanto superior quanto inferior, em um dia, se for o caso, se estiver tudo aprovado. Nesse caso aqui, a gente está separando em 3 etapas. A segunda etapa é justamente essa. E aí vem um ponto interessante. Alguns, tá? Primeiro deles, se o paciente tem restaurações antigas, você pode ou trocá-las ou manter. Tanto é que no começo desse vídeo a gente viu lá que tinha uma restauração que estava escura por baixo, é porque tinha amálgama por baixo. Né? A autora não vê a necessidade de você estar trocando essa restauração nesse momento. Se você for considerar fazer restaurações já definitivas, nessa etapa, são restaurações finais, aí você substitui. Mas se não for o caso, não tem porquê. Você já toca por cima do que tiver mesmo. Se tem cerâmica, você condiciona a cerâmica e bota por cima. Se tem amálgama, é a mesma coisa. Você não leva em consideração se tem restauração ou não nessa hora. E a segunda consideração interessante, né, você vê aqui claramente a restauração de resina por cima do amálgama. E para esse momento não tem problema. Claro, entendo que você vai trocar isso depois. A segunda é o tempo para a gente estar avaliando se esse aumento, se essa nova dimensão vertical de oclusão está adequada. Tá? De acordo com eles, de acordo com o protocolo da universidade, eles fazem com um mês com essas restaurações em resina. Só que aí vem uma ressalva. É um mês sem nada na frente. Então eles vão estar dessa maneira aqui. O paciente está na segunda etapa, está no segundo passo, na segunda fase desse protocolo de 3 passos, não com uma mordida aberta anterior, mas sem guia. E meu ponto é o seguinte, meu questionamento. Tá, esse paciente ele tem padrões de desgaste por atrição, tem abfração aqui, atrição aqui, ácido também. Você vê lesões cervicais aqui, em dentes, né, no premolares, canino. Quanto tempo essa resina vai aguentar sem desgastar? Porque se ele já tem um padrão de atrição por bruxismo, com uma coisa nova, aí que ele vai ficar querendo raspar mesmo. Por mais que você coloque uma placa, ele vai raspar assim, da mesma forma. E é aí que entra a questão de você já, de repente, em pouco tempo, já restabelecer as guias anteriores também. De acordo com esse protocolo, eles mantêm um mês. Então fica um mês com essas restaurações posteriores e aí faz uma avaliação de conforto, se tem dor, se não tem. É assim que se avalia no primeiro mês. Tá? Só que o meu questionamento é esse. Poxa, a gente vai ficar um mês com um paciente que faz bruxismo, sem guia anterior, difícil de proteger. Quanto tempo essa resina vai ficar estável nesse ponto? Quanto tempo que vai manter aquela dimensão que a gente planejou? Porque se for para dar sequência numa dimensão de resinas desgastadas, pode ser que o que a gente colocou no dia 1
não é igual ao que a gente colocou no dia 30, então pode ter alteração. Esse foi um questionamento que eu levantei, assim, né, que eu tive quando eu estava lendo esse artigo. Então eu acho que eu faço diferente, na verdade. Eu não deixo tanto tempo. Na verdade, eu procuro já colocar tudo meio que de uma vez só, pela técnica da resina injetada. Tá? Mas, estando fiel ao artigo, a professora faz assim: coloca esses tabletops posteriores, deixa um mês mesmo com a mordida aberta, e dali ela finaliza com a relação dos dentes anteriores. Eu não vejo muito sentido, de verdade. Acho importante o paciente já estar com essa relação anterior já estabelecida também. Talvez não no mesmo dia, talvez até nem na mesma semana, mas um mês eu acho muito tempo para você já restaurar o setor anterior, tanto superior quanto inferior. Tá? Mas fica aí a dica: utilizar matrizes de silicone transparente. A técnica da resina injetada é muito interessante. Dá para você já soltar restaurações finais nessa etapa. Setor posterior em resina vai muito bem e economiza bastante para o seu paciente. Às vezes é uma condição que viabiliza. Se não fosse assim, talvez o seu paciente não conseguisse fazer cerâmica em tudo. Você consegue sair de 28 elementos em cerâmica, você diminui para 12 elementos em cerâmica. 6 superiores, 6 inferiores. Às vezes faz resina nos inferiores, às vezes faz tudo em resina. Você vai ter uma reabilitação totalmente em resina. O professor Palmieri, João Palmieri, que faz muito, é a plástica oclusal, materiais plásticos. O que são materiais plásticos? São as resinas. Fazer tudo em resina. E funciona. E você pode ir trocando isso devagar. Mas o ponto é, como que você estabelece a nova dimensão vertical de oclusão do paciente? Como? A partir do plano oclusal. E a partir do overbite. O tanto que você precisa aumentar nesse trespasse anterior, vertical. Tá? É baseado nessas duas referências que você sabe o tanto de dimensão vertical que você restabeleceu. Para transferir enceramento para a boca de uma maneira de maior longevidade, a melhor maneira é com muralha transparente, silicone transparente e resina composta, seja ela injetada ou aquecida. Tá legal? É mais ou menos assim que a gente conduz. A gente viu a primeira etapa, a gente resolve com mocap, e a segunda a gente resolve com matriz transparente e resina injetada. A terceira também daria para a gente estar fazendo assim, para encerrar o caso, né? Encerrar o teu planejamento da tua reabilitação oral e você poder resolver e substituindo essas resinas aos poucos. Esse é o grande lance e esse é o que define, talvez, o conceito levantado pelo professor Vitor Clavídio de uma odontologia lenta, o slow dentistry, que aí também a gente consegue dormir com mais tranquilidade quando a gente está tocando casos de reabilitação oral. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e deixar um comentário aqui. O que você está achando? Gostou, não gostou? Está utilizando essas dicas clínicas para as reabilitações do seu consultório? Também se inscreva no canal se você ainda não está inscrito. Quer fazer a leitura dos 3 artigos da série e de todos os artigos que eu utilizo aqui para fazer os meus vídeos no YouTube? Basta entrar no meu canal do Telegram. O link está na descrição desse vídeo. Te vejo no próximo e um forte abraço.